Jovacir. Olá pessoal, muito boa noite, dando início a mais uma live terapêutica e o tema dessa noite é dependência emocional. Você está vivendo dependência emocional? Você conhece alguém que está em um relacionamento ao qual ela se encontra prisioneira, dependente emocional? Se você conhece, chama ela para essa live, porque já já nós vamos convidar a doutora Fabiana, ela vai estar juntamente conosco, eu tenho certeza, nós vamos tirar dúvidas, pessoas aqui vão estar sendo esclarecidas acerca da dependência emocional. Deixa eu dar o meu boa noite aqui, acenar para o Miguel, para o Jovacir, a Cristiane, deixa eu acenar aqui para eles, e já já nós vamos chamar a doutora Fabiana. Nós temos aqui pessoas que nos mandaram aí, né, algumas perguntas, vamos estar tirando a dúvida dessas pessoas. Eu estou falando aqui doutora Fabiana. A doutora Fabiana é a outra live a qual nós vamos estar falando da importância, né, da saúde emocional. Nós vamos falar hoje, nessa noite, a nossa convidada de honra é a doutora Sandra, psicanalista, coach, e já está aqui a doutora Sandra, vamos chamar. Doutora Sandra, pode pedir aí para entrar. Nós aproveitamos aqui o tempo. Temos aí cerca de 58 minutos. Enquanto é isso, manda um aviãozinho, convida lá aquela pessoa que você sabe que precisa assistir essa live. Está aqui a solicitação da doutora Sandra. A cena aí, como é que está o áudio e a imagem? Doutora Sandra Soares também entrou. Olá, bom dia. Eu confundi, boa noite, eu confundi o seu nome com a outra doutora convidada da próxima semana. Tranquilo, fica tranquilo. São várias pessoas, né? Então acontece mesmo. Mas é um prazer enorme aqui e agradeço. O prazer é todo meu. Como está o áudio aí para a senhora? Tudo bem. Consegue me ouvir bem? Consigo ouvir bem, sim. Ok. Doutora, pode se apresentar. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Sandra. Eu trabalho há 7 anos em desenvolvimento pessoal como coach. E nesse mundo aí de autoconhecimento, busca de novos conhecimentos, conheci o Márcio, né, em uma das formações de psicanálise, e sempre estou buscando novas ferramentas para poder ajudar as pessoas, e para mim é uma honra, um prazer estar aqui nesse momento, nessa noite, para compartilhar um pouquinho desse conhecimento e desse tema que é tão importante, que é a dependência emocional. A senhora falou da importância desse tema e justamente, né, surgiu o desejo de abordarmos esse assunto devido à grande demanda de procura de pessoas que estão vivendo essa dependência emocional e nos pergunta como eu faço para sair desse relacionamento ao qual eu me sinto prisioneira, ao qual eu me sinto prisioneiro, porque quando a gente fala de dependência emocional, muitos acham que aborda somente as mulheres, e não é. Exato, aborda tanto homens quanto mulheres. E o ponto principal é você começar pelo autoconhecimento. Por isso que é tão importante a psicanálise, a terapia, aquilo que te ajuda a refletir sobre quem você está sendo, para você se perceber. Porque quando a gente começa, aos poucos, a construir nossas bordas, ou seja, aprender a dar limites, entender o que é do outro, o que é seu, aos poucos você vai separando o que é do outro, o que é seu, para você não deixar ninguém invadir o seu espaço além do saudável. Aí você começa a se fortalecer. Então isso é uma construção, por isso que é um processo. E aí aos poucos você vai identificando o que faz mal, o que você pode tolerar ou não. Você começa a perceber aquelas situações em que na hora você só reage, mas quando você para observar, você vai identificando o porquê, os gatilhos, o que faz você ficar reativo nas situações, para que você vá se blindando, ou seja, criando, imagina, em volta de você, né, como se fosse uma borda,
algo que você possa se proteger, e nesse espaço ninguém invade. E aí você vai ter mais autonomia para você estar mais fortalecido e não cair tanto em gatilhos externos, para você não cair em relacionamentos que são muitas vezes abusivos, né? Para que você possa ter aí seus limites e sua identidade, ao invés de pegar a identidade fracionada e conseguir construir sua identidade novamente. Só para que os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, elas possam entender, a dependência emocional, na verdade, é desde o nosso nascimento. É desde o nosso nascimento ao qual a criança, o bebê, ele é dependente da sua mãe, tanto para o seu sustento, para tudo, até o momento ao qual a mãe ela começa a redirecionar aquela criança, justamente para que essa criança ela comece a fazer as suas próprias escolhas, ela comece a ter a sua independência, e é uma fase, né, é um processo muito difícil, porque até então aquele bebê dependia da mãe para tudo. Agora a mãe está justamente redirecionando aquele bebê, aquela criança, para que ela possa fazer as suas próprias escolhas, ter a sua independência. É uma fase difícil, é uma fase de adaptação, mas é uma fase de desenvolvimento, de crescimento. E é justamente, muitas das vezes, o que acontece no relacionamento. A pessoa ela se sente tão dependente de outra pessoa, que ela não consegue se imaginar vivendo, ainda que seja um relacionamento sufocante, abusivo, mas ela não consegue se ver longe daquela pessoa. Como eu vou viver sem aquela pessoa? Exato, e como você bem colocou, até os 7 anos de idade é quando a gente tem a nossa estrutura sendo formada. Então, às vezes, pequenos atos podem gerar grandes traumas, assim, vamos dizer. Então, essas faltas, às vezes, de situações que às vezes a própria mãe nem percebeu, ou às vezes no dia a dia, na correria, a gente sempre erra tentando acertar, né? Então, muitos pontos podem ter ali deixado lacunas no crescimento até os 7 anos, e isso a gente registra e vai repetindo ao longo da vida. E aí, na fase adulta, a gente precisa olhar para isso, para a gente se automaternar naquilo que faltou, para a gente conseguir construir essas bordas e, como você mencionou, conseguir se desvincular para que a gente não dependa do outro como se fôssemos uma criança que não temos capacidade de agir, de viver, de construir, e longe das pessoas, né? Longe do outro. Então isso é fundamental compreender para que a gente vá buscando nossa individuação, nossa individualidade, para que a gente vá construindo essas bordas e se tornando mais independente. Eu tenho algumas perguntas aqui, logicamente eu não vou usar o nome das pessoas. A N, ela fez a seguinte pergunta: a ausência de um pai, a ausência de uma mãe, pode nos tornar dependentes emocionalmente? Sim, com certeza, né? Quando a gente entende que todo o amor possível, dado no momento certo, durante o início da vida até os 7 anos, é o que faz de você um ser humano seguro, adulto, independente, neutro, mais funcional possível. Quando falta tanto pai, mãe ou contexto, situações que acabam deixando ali pontos que trazem a sensação de abandono, de rejeição, acabam sim trazendo, né, a dependência como uma das questões que pode fazer parte da vida da pessoa. E a gente vê isso descrito no DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico, né, do transtornos mentais, como um dos pontos que não necessariamente quer dizer que todo mundo que tem esses traços tenha o transtorno de dependência, mas a gente usa ele como uma base para ter ideia das características que existem. E claro que nesse caso, quem faz o diagnóstico é o psiquiatra, o psicólogo que acompanha casos, mas para a gente identificar esses pequenos padrões, características, nos ajuda para que, se houver traços, a gente consiga saber a condução, consiga se identificar, nossa, isso que eu sinto, essa dependência,
Isso é algo que eu posso melhorar, eu posso construir bordas, eu posso aos poucos, através da terapia, da psicanálise, de ferramentas que me ajudem a me autoconhecer e me fortalecer, eu posso ir saindo disso. Então isso que é o principal, não é uma sentença, não é uma sentença de vou ser assim para sempre, mas é a ideia aqui até a gente conversar para que as pessoas possam se identificar. Se você se identifica com algum dos parâmetros que a gente vai conversar hoje aqui, é legal você ter um norte, ou seja, se isso faz parte da sua vida de alguma maneira, existem formas da gente ir curando isso, ir aliviando e construindo uma forma aos poucos de se tornar mais independente, até que você tenha uma vida o mais funcional possível. Ou seja, não se abale tanto com os outros, não dependa tanto dos outros para tomar suas decisões. E isso é um ponto bem importante, né? E o problema é quando a pessoa ela se vê num estado de prisão, e eu costumo dizer que é uma prisão com as grades abertas, com a porta aberta. Na verdade, ela se faz prisioneira. Só que tentou uma vez, não conseguiu, e ela se entrega àquele estado. É como nós falamos no início, é como o bebê. É uma fase de readaptação. Está se readaptando, está se habituando, está aprendendo agora a fazer as suas escolhas. Antes dependia da mãe para dar uma mamar. Ela não se expressava que estava com fome, a não ser através do choro. Agora não, ela precisa identificar, eu estou com fome. Papai, eu estou com fome. Mamãe, eu estou com fome. Mamãe, eu quero ir no banheiro. Mamãe, eu preciso de tomar um banho. Então, a pessoa, às vezes, ela quer resolver tudo naquela hora. E não é assim. É uma fase de adaptação. Não é de uma hora para outra. Não é de um momento. Eu costumo dizer, olha, nós não temos uma varinha igual o Harry Potter. Eu vou tocar aqui, pronto. Eu me libertei, eu estou independente, agora eu vou seguir a minha vida. Não. É um dia após o outro. E celebre as suas conquistas. Eu vou celebrar hoje, eu consegui. Eu preciso celebrar isso aí. Poxa, mas amanhã aconteceu que hoje eu liguei. Aconteceu que hoje eu mandei mensagem. Não tem problema, não. Amanhã, se você não ligar, se você não mandar mensagem, celebre. É um dia após outro. Até o momento que você vai ver que você cresceu, que você desenvolveu, que você não está dentro mais da jaula emocional. Perfeito. É bem isso, né? E quando a gente começa a entender essa jaula, muitas vezes a pessoa que tem a dependência emocional tem gatilhos mentais. Então ela vai melhorando. Às vezes vem uma outra pessoa e aperta um gatilho na mente dela, ela regride, porque é como se apertasse uma ferida que ainda não está curada. Aí ela regride para o estado anterior. Aí ela às vezes fica com receio, com medo. Então a ideia é sempre, como você falou, valorizar as conquistas e sempre relembrar o que você já conseguiu. Porque você já passou uma vez pelo caminho, né? Você vai passar de novo. Então você vai poder se reconstruir quantas vezes forem necessárias. E aos poucos, quando você identifica os gatilhos, a ideia é que você vá curando isso, né, com terapia, para que outras pessoas que venham apertar os mesmos gatilhos, ela não sinta mais nada. Aí vem e joga um gatilho, uma isca, e você não cai. E isso vai acontecendo ao longo do processo. Então, esse fortalecimento, ele é lento, porém ele é muito construtivo, porque você vai construindo bordas, você vai melhorando, e você vai chegar em um ponto que às vezes o que te fazia mal lá atrás, hoje já não faz nem cosquinha, né? Hoje já não te afeta mais. Então, quando alguém fala algo e a gente morde, quando a gente vê que desestabilizou, é porque ainda tem algo a ser curado. Quando alguém fala algo, você olha e pensa, nossa, antigamente eu cairia nisso. Hoje já não caio mais, é porque você já se curou, você não se conecta mais, não dá liga. Então, esse ponto é bem interessante, porque é o que acontece nesse movimento, né?
de cura, de compreensão da dependência, para que você aos poucos saia desse estado de dependência e vá se individualizando cada vez mais. O que a senhora acha dessa busca pelo esquecimento? Aquela pessoa que é dependente emocional de uma outra pessoa e para tentar se libertar, para tentar esquecê-la, ela vai buscando em outras pessoas algo que possa sufocar aquilo que ela está sentindo. É um pouco perigoso, né? Porque quando a gente não resolve algo, não enfrenta, a gente desloca. A gente vê isso na psicanálise. A gente vê muito a questão de projeção. Eu projeto, idealizo no outro algo que eu imagino, que é o que acontece muito na dependência. Você não consegue naturalmente ver o outro como é. Você idealiza alguém. E aí quando a pessoa, simplesmente ela mesma, a gente vê que a pessoa fica desiludida. Na verdade, era pela sua idealização. E o deslocamento também é muito presente, porque você, ao invés de enfrentar essa situação, porque às vezes é muito dolorosa, você desloca. Sai de um relacionamento, entra em outro que é praticamente quase que a mesma dinâmica, né? Só mudam as pessoas. E aí a gente vai deslocando aquela situação para outros contextos, como se a gente fosse, finalmente agora vai dar certo. Mas o lidar com a dor nem sempre é fácil. E até porque às vezes tem o próprio recalque, né? Quando a gente entende o mecanismo da mente, o inconsciente, subconsciente e o pré-consciente, a gente vê que tudo que é muito doloroso, para a gente não surtar, vem lá e é escondido no inconsciente. E às vezes uma situação tão difícil que é clara para todo mundo que está em volta, a pessoa que passa por aquilo não enxerga, porque está recalcado, porque senão ela não vai saber lidar com aquilo. Então, aos poucos, respeitar o seu tempo, o seu limite, o seu momento é importante para que aos poucos o seu inconsciente vá soltando essas informações, você vá reconhecendo, vá lidando, enfrentando essa situação para que você consiga se curar mais do que só desesperadamente sai de um relacionamento, pula para outro, porque aí é como se você não quisesse ver, ligasse o que está acontecendo no relacionamento anterior, pula para outro e você só está ampliando, né? Amplificando o mesmo problema em outros contextos. Não sei se faz sentido nessa abordagem, se é próximo que você imagina também, como que é a sua visão. Não, a pessoa não se curar, ainda está sangrando, como nós costumamos dizer, e você levar essa ferida e sangrar em cima de outra pessoa ou de outras pessoas. Porque o problema não está em A, o problema não está em B, o problema não está em C, o problema está em mim. Não vai adiantar eu ficar procurando algo para poder tampar uma brecha que está dentro de mim. Eu preciso me tratar. Eu preciso me curar. Eu vou ser um pouco, eu vou até arriscar o que eu vou falar aqui. Eu estava conversando com uma outra pessoa que também é perito nesse assunto e eu falava que a dependência emocional, em alguns estágios, a dependência emocional, ela acaba sendo comparada, olha tudo que eu vou dizer, ela acaba sendo comparada com uma dependência química. Ao ponto de você tentar se afastar. E qual é o problema? Vem aí aquele período de abstinência. Período de abstinência. E é um período muito difícil de adaptação, mas é preciso, porque passando a abstinência, você começa ali a respirar, mas o que acontece é justamente no período de abstinência, eu preciso repor. É onde a pessoa ela volta justamente para onde ela foi ferida. Para onde ela não é ninguém que está... Apesar que, quando a gente fala que ela está se tornando prisioneira, o narcisista também, que consegue manipular a pessoa, consegue manter a pessoa prisioneira, mas nessa questão, a pessoa ela deixa migalhas. Eu costumo falar que
João e Maria. Não, eu vou sair desse relacionamento. Eu vou sair desse relacionamento. E vai jogando migalhas. Para que ela vai jogando migalhas? Para que ela saiba como retornar. Ela não quer esquecer o caminho, ela quer, não, eu vou retornar. Começa a encontrar desculpas, ouça bem isso, começa a encontrar desculpas ou arrumar desculpas para continuar prisioneira daquilo que está lhe fazendo mal, daquilo que está acabando com as suas emoções. Ela vai jogando ali migalhas, vai jogando migalhas, porque tem medo, sabe, Sandra, do novo. Tem medo do desafio que ela vai encontrar pela frente, mas vai ser algo libertador e vai trazer a cura para ela. Sim, e até complementando essa fala, né? O nosso corpo, a gente quimicamente sente essas reações. Quando você está acostumada com um padrão disfuncional, você tem uma bomba ali de cortisol, adrenalina, serotonina, tudo ao mesmo tempo. Você se sente bem porque é um vício e você se sente mal porque é tóxico, né? Então, quando essa bomba, essa questão hormonal reduz no corpo, você sente abstinência e até tem alguns pontos aqui de abstinência que a gente pode até mencionar. Alguns pontos que você pode sentir no corpo, que é angústia, dor no peito, pensamentos intrusivos ou obsessivos, pesadelos, alto nível de ansiedade, taquicardia, falta de ar, crise de ansiedade ou pânico, depressão, irritabilidade, apetite desregulado para mais, comer para mais ou para menos, alteração no sono, dores no corpo, tontura, dor de cabeça, problemas digestivos, doenças físicas, isolamento social, perda de interesse na vida, atividades cotidianas, perda cognitiva e dificuldade de concentração. E isso são os sintomas que podem ser da abstinência, que é justamente isso que você falou e bem colocou, né? Vem a migalhinha, aí é sempre o morde e assopra. Eu vou lá, eu dou uma migalhinha para você ficar presa e vou lá, trato mal. E aí isso faz com que você fique presa, isso aqui vicia. E aí esses sintomas podem aparecer no seu corpo, no geral, no seu cotidiano. E você, uma coisa que acontece muito é a visão de túnel. Você não consegue parar para observar, você só fica reativo. E você só fica reagindo aos estímulos. E você não consegue mais pensar. Então isso é muito presente, por isso que é exatamente no corpo, a sensação que acontece é exatamente, realmente como se fosse uma droga. Porque no corpo é igualzinho. Você não consegue parar para raciocinar e perceber o que acontece. Aquele prazer momentâneo. É aquela satisfação momentânea. Passou o efeito, vem a culpa. Passou o efeito, vem a culpa. O que eu fiz? De novo eu caí no erro. Mas para você que está nos ouvindo nesse momento, calma, que tem saída sim, tem solução. Doutora Sandra, qual o primeiro passo para que a pessoa ela possa dar início ali para vencer a dependência emocional? O primeiro passo, você reconhecer que precisa de ajuda. Então, busque alguém, né? O Márcio está aqui, a gente trabalha nessa área. Busque alguém que você confie, busque terapia, psicanálise, ferramentas que te ajudem a você se perceber, a validar o que você está vivenciando, para você começar a ter passos e ir construindo a sua independência aos poucos, respeitando o seu contexto. Aos poucos, quanto mais você conseguir dar espaço, ficar longe, reduzir o contato, é melhor. E aí tem graus, né? Se for possível, quando você vê que aquele contato não te faz bem, contato zero é o mais indicado. Ou seja, evite ter contato. Se não for possível, uma técnica é a pedra cinza, que é você ser neutro. Ou seja, a pedra cinza, pensa que tem várias pedras no jardim coloridas, e a cinza é que menos chama atenção. É você ser a pedra cinza, ser neutro. Vai conversar com as pessoas, com essas pessoas, né, especificamente, pessoas que despertam esses gatilhos de vício em você, seja neutro. Não reaja, não responda, não conte suas intimidades.
seja o mais neutro possível. Porque aí, se essas pessoas não acharem uma brecha de apertar os gatilhos, você não vai desencadear toda a bomba hormonal, tudo que a gente sente no organismo, né, que faz você ir lá e ficar preso à pessoa. Então, não reagir é uma forma, no começo, difícil, porque você vai sentir por dentro, mas aos poucos você vai se blindando para não reagir e começar a evitar esse contato. Aos poucos vai reduzindo para você respirar, se perceber e ter um tempo de ir desintoxicando o seu corpo para você ir normalizando, né? O saudável é ser neutro, é não ter fortes emoções. O saudável é você conseguir ter uma vida mais estável emocionalmente possível. Eu vou voltar lá no início. E o medo do novo? Esse medo, essa fala, poxa, mas o que vai ser de mim sem ele? O que vai ser de mim sem ela? O que eu vou fazer com a minha vida? Como eu vou viver? Esse é quando a gente vê o conceito, o significado da dependência emocional, é quando você excessivamente depende do outro. Então, uma das classificações é quando você tem uma necessidade em excesso de que alguém cuide de você. Você não se vê capaz de ter a sua vida independente. É importante falar isso porque aí a pessoa vai identificar, nossa, se eu me sinto assim, não é porque você é incapaz e não consegue resolver essas questões, é porque você se sente assim por causa da dependência. Então, o medo do novo é porque você talvez ainda não conheça o novo. Só por isso. A gente vai muito pelo padrão que nos é familiar. O que a gente conhece, a gente acaba achando que é natural. Sim. Mas não é porque é natural, bom. Então, o novo, comece a observar referências. Quem são as pessoas que vivem de uma maneira mais saudável, como você quer viver? Como que dá para você começar a se espelhar nessas pessoas, ter contato, observar, para que você vá vendo que o novo também pode ser um novo familiar para você. Pode ser algo que fica mais tangível, né? Quando a gente identifica algo novo que a gente não tinha visto, você começa a ver que aquilo existe, começa a se interessar por aquela nova forma e estilo de vida, e aos poucos você vai migrando para isso, você vai construindo isso. E esse novo, ele é muito importante. Ele é muito importante porque quantas pessoas, nós não vamos dar um nome aqui, e é satisfatório você ouvir um paciente, uma mulher que viveu um relacionamento abusivo, que viveu um relacionamento onde ela era dependente de tudo, principalmente emocional, ela não conseguia se libertar, e hoje respira aliviada. Olha, eu consegui sair, eu consegui vencer, eu consegui crescer, eu me tornei uma pessoa independente. Poxa, é muito bom você ver a pessoa que estava vivendo um estado, porque, primeiramente, a dependência emocional é um estado. Antes dela se desenvolver para uma área patológica, inicialmente é um estado. Bem, se é um estado, eu não preciso ficar nesse estado. Eu posso justamente trabalhar, não vai ser de uma hora para outra, mas eu posso trabalhar, e a senhora trabalha justamente na área comportamental para que eu possa vencer esse comportamento. Queria saudar também o nosso Dr. Michel Silva, nosso diretor da nossa Sociedade Psicanalítica Clube Mente Renovada, está participando conosco. Dr. Michel, um forte abraço, boa noite. Doutora Sandra, fala com a senhora. Sim, boa noite. Então, é como você mencionou, né? Nunca a gente pode desprezar os passos que a gente já deu e sempre a gente precisa valorizar e saber onde a gente vai chegar. Então, essa questão de saber que é uma construção é super importante. Saber os pontos que você precisa vencer é importante. E acho que alguns pontos também é importante destacar aqui, que tem a ver com a dependência, para que as pessoas possam também ir se observando, né? Se elas sentem isso ou não. Eu vou até citar alguns sintomas, algumas características aqui que são bem presentes. Um medo de perder,
a pessoa fica com medo de perder aquilo que ela tem. É aquela ideia assim, é melhor esse relacionamento do que nenhum. Tá difícil estar num relacionamento hoje em dia. Então é melhor esse aqui que me faz mal do que nenhum. A questão de se sentir rejeitado, a questão de necessidade de aprovação, ou seja, todas as decisões que a pessoa tome, ela precisa que alguém fale. Ela vai consultar pessoas porque ela não vai tomar uma decisão sozinha. E às vezes ela quer que as pessoas assumam as responsabilidades por ela, porque aí é como se ela realmente estivesse no estágio mais infantilizado, né, de não assumir aquilo. E aí dificuldade às vezes de se expor, dificuldade de expor a sua opinião, pessoa que não consegue falar não, então ela tem medo de desagradar o outro e consequentemente ela acaba sendo muito volúvel, né, onde ela está ela quer agradar e quer concordar com as opiniões e acaba não expressando a sua opinião nos lugares que ela estiver. Ela tem, às vezes, muita submissão e, às vezes, ela serve muito ao extremo. Aquela pessoa que é muito doadora e se doa em todos os pontos. Ela tem, por dentro, aquela sensação de desamparo, incapacidade. E ela busca muita atenção, carinho. É a pessoa que chega, às vezes, nem conhece o outro, já chega como se fosse o melhor amigo. De pessoas que ela não consegue nem saber quem são. Então, essa carência é muito presente na dependência. Esses pontos são importantes para você ver se você se identifica de alguma maneira, né? A sensação de, às vezes, ver a baixa autoestima. E um ponto também que é bem presente, como a dependência você não consegue definir os seus limites, você também acaba ultrapassando um pouquinho o limite dos outros. É a pessoa que testa o limite dos outros. Então, às vezes a pessoa vai lá, fala, ela já ouviu uma resposta, mas ela fica testando para ver até onde vai. É como se fosse aquela criança mesmo que testa os pais. Então, compreender e identificar esses pontos é legal para você ver se isso está presente no seu dia a dia. Se estiver, a gente precisa entender agora o que é o saudável, o que é o neutro. O neutro é você começar a definir seus limites. Então, você, a cada situação, comece a pensar nessa situação, até que ponto eu deixo as pessoas invadirem meu espaço ou não? Eu posso falar não? Se eu não quero uma situação, tudo bem eu falar não. A gente não fala sim o tempo todo. E até quando a gente fala não, né, fala sim para todo mundo, a gente está falando não para a gente. Então, sempre identificar e fizer tudo que você estiver disposto a fazer realmente conscientemente. Olha, eu quero fazer isso. Legal. Não por obrigação, mas porque você quer, por amor, pelo aquilo que você está construindo, né, naquele momento. Então, começar a identificar isso no seu dia a dia, para que você vá deixando de agir só para agradar pessoas, mas para que você vá fazendo aquilo que você quer construir. Isso é muito importante, porque aí você vai identificando no dia a dia, observe, anote aquilo que você pensa, percebe, isso aqui me faz mal, como que eu mudo? Como que eu posso fazer? Se eu já soubesse dar limites, que limite eu daria nessa situação? E aí você vai começando a construir limites que no dia a dia vai facilitando o seu dia a dia e você vai conseguindo estar mais blindado. Interessante, Sandra, porque a pessoa ela acaba identificando o comportamento, se é uma carência afetiva ou se é realmente uma dependência emocional, porque existe diferença. A carência afetiva para a dependência emocional. Muitas das vezes a carência afetiva ela acaba se transformando na dependência emocional justamente pela pessoa ficar buscando uma aceitação. Eu preciso ser aceito no meio da sociedade, eu preciso agradar todos para que eu venha participar daquele meio, participar daquele grupo, eu me anulo para dizer sim para todos, embora esse sim possa trazer para mim transtornos, tristeza, mas eu vou dizer sim, quer dizer, todos acabam se alegrando e também acabam se aproveitando dessa carência emocional, eu acabo me anulando, eu acabo me frustrando. Eu falava para uma pessoa essa semana justamente sobre isso. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Mas eu vou decepcionar fulano. Tudo bem, você vai decepcionar fulano
por alguns instantes, por alguns momentos, por alguns dias. Mas você não pode se decepcionar. É como o pai. Filha, eu quero que você faça medicina. Eu vou pagar a faculdade de medicina. Mas a filha, ela quer cursar engenharia. Ela odeia medicina. Mas o pai quer que ela faça medicina. E ela está cursando medicina. Ela está se anulando, ela está se frustrando. Olha, nome fictício, M. Olha, M, você vai chamar o seu pai para uma conversa e vai dizer para ele: pai, agradeço o seu investimento, mas eu não quero cursar mais medicina, eu não estou feliz, eu não estou contente, é capaz de eu não me formar, é capaz de eu desistir, ou é capaz de eu me formar e não exercer, não ser uma boa médica. Eu quero cursar engenharia, é a minha paixão. Ah, mas o meu pai vai ficar triste porque ele queria ser médico. Ele queria ser médico. Aí está transferindo para ela. Mas para ela não desagradar, ela recebe aquilo para ela. Fala não. Aprende a dizer não. Hoje, a senhora trabalha com isso. Quantos profissionais frustrados, vou até usar uma palavra grossa, fracassados porque não souberam falar não. Não souberam falar não. Disseram sim para tudo, abaixaram a cabeça, talvez justamente por ser, como a gente falou lá da criança, dependente naquele momento. Poxa, mas é algo novo, é algo que eu estou apaixonado, é algo que eu quero, mas é novo. Já começou esse investimento, mas começa outro investimento. Vai lá, diz não para aquilo que está te fazendo mal e diz sim para aquilo que vai te fazer bem. É o seu futuro, é a sua família, é o seu bem-estar. Exato. E quando a gente pensa, né? Quem tem a dependência não consegue imaginar que um não é normal. Agora, se você pensa no dia a dia, quando você entra numa loja de roupa, você não compra tudo só para falar sim para o vendedor. Você escolhe aquela roupa que você gostou. Se você não gostou, obrigada, nesse momento não encontrei nada, volta. E não. Então é natural falar não. Quanto mais funcional a pessoa é, menos ela se apega a isso, porque ela sabe que tem nãos e sim. Os nãos vêm porque não é para você, é para aquela circunstância, aquela situação. Ó, nesse momento eu não posso fazer isso, mas quem sabe futuramente eu posso. Nesse momento eu não vou conseguir te atender. Tá tudo bem. Então, quem tem a dependência se cobra muito porque acha que o não, a pessoa vai mudar com ela. Porque existe um condicionamento de que você só tem valor se você for funcional, no sentido de ter entregas. Se você fizer coisas para os outros, você tem valor. Se você não fizer falar não, você não tem mais valor. Então, isso é um ponto mais profundo um pouco, que é importante compreender. Você, independente de você falar sim ou não para as pessoas, você tem seu valor. Seu valor não está no que você faz ou não, está em quem você é. Então, a dependência faz a pessoa acreditar que ela só tem valor se ela fizer muito pelos outros. E não, você tem valor por ser quem você é. O não e o sim é presente, normal na nossa vida. Então, isso vai ficando menos pesado, vai ficando mais leve quando a gente vai compreendendo isso. O terapeuta Fabiano Moreira, ele deixou registrado aqui embaixo. Ó, eu falava sobre isso hoje. E é justamente, tem sido muito falado sobre o não. Que o não, ele é libertador. Quando você aprende a falar não, também faz parte do passo para você se libertar e vencer a dependência emocional. Não, eu estou reeditando um vídeo de uma live action, se eu não me engano, é do Aladdin, filme Aladdin, em que o gênio se prepara, né, para mais uma vez realizar um desejo ali do seu amo. E ele fala: meu desejo é que você venha se libertar. O meu desejo é que você venha se libertar. E naquele momento o gênio, né, começa aquela fumaça,
ele passa a ter corpo, né, humano, ele diz, me dá uma ordem. Aí o Aladim, vai lá buscar o creme para mim. Ele, não. E ele sente que aquilo foi libertador. E ele dá um abraço nele. Poxa, muito obrigado. Porque até então, a vida dele era servir, era realizar sonhos, realizar desejos. Quantas pessoas vivem assim, em realizar sonhos, em realizar desejos? Está rodeada de pessoas, mas por quê? Porque ela realiza tudo para todo mundo. No final vai todo mundo embora e ela fica sozinha. E ela, quando ela aprende a dizer não, olha, eu não posso. Lógico que vai ter momento que eu vou poder dizer sim. Vai ter momento que eu vou poder ajudar. Mas primeiro, eu preciso me ajudar. Primeiro eu preciso dizer sim para mim. É o autocuidado. É o autocuidado. Possivelmente, depois minha esposa vai puxar minha orelha porque ela está assistindo também. Isso acontece muito no relacionamento. Isso acontece muito no relacionamento. Minha esposa, ela quis sair e eu não estava afim. Eu não estava afim de ir para esse lugar. Eu não estava afim. Tá bom, vamos. Aí eu fui. Final de semana todo com a cara amarrada. Eu não estava afim de ir com a cara amarrada. Por que você está com a cara amarrada? Eu não queria vir. Ah, então por que você veio? Fui. Passou um tempo, aí logo a gente raciocina. Peraí, o que eu ensino para os meus pacientes eu preciso colocar em prática. Ah, vamos para lugar tal. Aí eu lembrei, eu falei, não vou não. Vai você. Não, mas sem você eu não vou. Não, vai você, eu não quero ir. Aí sempre tem aquela chantagemzinha emocional, não, vamos e tal. Mas no final eu fui incisivo. Não, eu não quero ir. Eu não vou. Vai você. Ela pegou as crianças, foi. Eu passei um dia sozinho, ela passou um dia lá. No final, doutora, eu passei um dia maravilhoso, ela passou um dia maravilhoso, ela chegou falando novidades, eu falando novidades e foi perfeito. Por quê? Porque naquele momento eu falei, não, eu não quero ir. E às vezes você fala até não, mas logo inverte e fala sim, porque a pessoa fechou a cara, porque a pessoa ficou triste, você quer agradar. Eu falei não, e fui não até o fim, não até o fim. E depois eu percebi que fez bem para todos. Fez bem para todos. Na hora ali, no momento, pode até parecer que não vai ficar legal, mas depois você vai ver que vai fazer bem. Um sim, ele é, dependendo do momento, libertador. Perfeito. E esse exemplo que você trouxe mostra que é saudável, né? Isso. Porque tudo bem vocês terem de individualismo entre vocês, cada um faz uma atividade diferente, mas depois vocês voltam e está tudo bem. Isso é saudável. Não, existe um respeito entre vocês e cada um busca ali, em alguns momentos, aquilo que precisa, sem colocar em risco o casal. Então, isso é muito importante. Um ponto, contextualizando aqui agora a dificuldade da dependência, porque às vezes quem tem dependência se relaciona com pessoas que são mais invasivas, mais abusivas. Quando você fala não para uma pessoa abusiva, às vezes ela vai lá e quer te punir. Então, um dos receios de quem é dependente ou codependente emocional é porque às vezes o falar não, a pessoa vai sofrer algumas punições. Do tipo, como assim você está falando não para mim? Você vai me enfrentar? Então, tudo depende de você ir observando o seu contexto e aos poucos ir construindo essa autonomia. Porque quando a gente fala de pessoas que são mais neutras, funcionais, saudáveis, tudo bem você falar não, né? Porque um respeita o outro, como você deu esse exemplo. Cada um faz a sua atividade ali, todo mundo fica bem, e ótimo, isso é o natural, é o saudável. Ou seja, se eu não puder fazer uma atividade ali, nenhum dos dois vai ficar mal por isso. Um respeita o outro. Nos
casos de relacionamento que tem a dependência e alguém mais invasivo, abusivo, às vezes um não mostra quem é a pessoa. Mostra uma pessoa que vai acabar punindo, invadindo, prejudicando o outro. Então isso, às vezes, é até uma forma de você entender quem você está perto, quem você está se relacionando. Às vezes a questão de casal, você cede porque você não quer ver a fúria do outro. Então, pegue essas palavras, né, e comece a observar as pessoas que você está se relacionando aí, se são pessoas que acabam prejudicando você ou te punindo, para que você vá se blindando e vá se fortalecendo e vá se afastando de quem faz mal. Ninguém é obrigado a aguentar tudo, né? Então, esse ponto também acontece. Como você falou, a gente tem que se amar. Aquele texto bíblico, né, que fala amar ao próximo como a ti mesmo, mostra que a gente tem que se amar para poder amar o outro, na mesma proporção, meio a meio, né? 50% para a gente e para o outro. Então, se eu não aprender a me amar, a falar não, a conseguir me preservar, eu não vou ter uma vida suficiente para amar o outro. Não vou nem conseguir estar em pé, porque senão eu vou amar o outro e não vou me amar. Também está desequilibrado. Então, o auto-amor é fundamental, você estar bem, tudo que você fizer fazer com amor, ou seja, não fazer por obrigação, não fazer porque é uma prisão, não fazer porque eu tenho que fazer porque senão vai dar algum problema, mas começar a escolher os relacionamentos próximos que você tem, começar a construir novos relacionamentos que você tem esse respeito, né, de olha, a gente pode fazer algo junto? Legal, não pode? Tudo bem, tá tudo bem, a gente faz outro dia, faz outra programação. Esse respeito é fundamental para ser saudável. Então, isso também é um ponto importante de ser considerado aí quando a gente pensa em dependência. Está bem interligado, às vezes, com relacionamentos mais abusivos. Se eu me dou demais, vai vir alguém que queira receber demais. E aí desequilibra o sistema. Então, eu tenho que me doar o necessário para o outro sem me colocar em risco. Aí eu não vai dar liga para quem quer invadir muito meu espaço. E eu vou me conectar com quem também me respeita no mesmo nível, né? Isso que é também importante trazer esse ponto. Na fala da senhora surgiu aqui uma pergunta. Nós estamos aí a 13 minutos do fim, temos aí 1 hora de live. Quando o medo, ou melhor, quando a dependência emocional, ela esbarra no medo. Quando a dependência emocional esbarra no medo, justamente por você conviver com uma pessoa ao qual o medo que esse relacionamento abusivo gera e te torna prisioneiro. Tem essa régua, né? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Se existe amor, o amor não dói. Esse é o primeiro ponto para a gente entender. Então, se o relacionamento que existe é cheio de medo, de receio, de eu tenho que fazer as coisas porque senão vai dar ruim, é porque não é vinculado no amor. Então, isso é um sinal para você ir observando. Claro, passo a passo para você não se colocar em risco. É legal identificar o que você vive, procurar ajuda e ir construindo aos poucos suas bordas para você ir saindo, se afastando um pouco disso. Porque o amor mesmo, ele não dói, né? O verdadeiro amor lança fora o medo. O verdadeiro amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Tá? Não age em ciúmes, não se ufana, nem não se ensoberbece. A gente vê isso na Bíblia como um texto lindo explicando sobre o amor. Porque o amor você sente, você ao mesmo tempo respeita o outro, só que não vai ter uma cobrança como tem no sentimento de posse, que é o que causa o medo. Então, se existe medo é porque talvez não seja um relacionamento realmente de amor, seja um sentimento de posse. E aí é importante você observar para você ir quebrando a sua idealização sobre a pessoa que você está e comece a ver a pessoa como ela é. Observe o que ela faz, não só o que ela fala. Porque às vezes a pessoa vem com uma fala bonita e na prática ela vai lá te prejudica, ela vai lá e acaba no morde-a-sopra, às vezes tratando a pessoa mal.
Então, observe isso para você ir vendo a situação como é, o mais real possível, não o que você cria na sua mente, né? Eu imagino um relacionamento X e aí eu encaixo a pessoa na minha idealização, só que na prática a pessoa não é aquilo. Então, se o medo está presente, você ir identificando e reduzindo, dando menos importância para aquilo, para que pelo amor você consiga se sentir mais fortalecido. E eu sei que cada um aqui tem uma religião, mas a fonte de amor é você se pegar a Deus diretamente, né? Ele que te ajuda a se fortalecer, te ajuda a suprir, te dá sabedoria. Peça sabedoria a Deus para lidar com isso, para que cada dia você identifique melhor as situações, para você saber como se comportar. Tem situações que são mais delicadas, então busque nessa fonte de amor que é Deus, para você saber lidar com o que está ao seu redor. É um tema, né, muito abrangente, é um tema muito delicado. Lógico que em uma hora nós não vamos conseguir abordar tudo, mas a intenção, né, o objetivo dessa live é justamente ajudar aqueles que estão nos assistindo a procurarem ajuda. Procurar ajuda. A justamente olhar para si, reconhecer o que está vivendo. Você citou texto bíblico e eu queria também citar o caso de Ana. O caso de Ana, que tinha um marido. Poxa, por que você está triste? Por que você está de cabeça baixa? Por que você só vive amargurado? Eu não sou melhor do que 10 filhos. Não é que ele estava se desfazendo dela. Mas quem não está vivendo o que eu estou vivendo não vai entender. Ninguém consegue. Quem não perdeu, não consegue entender aquele que perdeu. Quem tem, não consegue compreender aquele que não tem. Existia lá uma penina que vivia buzinando no ouvido, vivia por atacar, enquanto ela estava prisioneira do problema, dando ouvido aos insultos e só focando no problema, no que ela não tinha, ela se tornou uma pessoa amargurada, uma pessoa sem prazer na vida, uma pessoa que não se alimentava, até o momento, e isso que eu acho interessante, a sua fala lá do início, é o primeiro passo, é a pessoa reconhecer, é a pessoa reconhecer, o meu problema não foi gerado por penina, o meu problema não foi gerado pelo meu marido, o meu problema não foi nem gerado por Deus, ao qual me deixou estéril. O problema sou eu que não estou aceitando. O problema sou eu. E se o problema sou eu vou colocar isso para fora. Olha, eu sou mulher amargurada, eu sou mulher atribulada, eu sou mulher muito ansiosa, eu estou chorando aqui por isso, 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 isso. Ela não fala, olha, a culpa é de fulano, a culpa é de Beltrano. Ela conhece que o problema é ela. O problema é ela. Às vezes o medo ele paralisa a pessoa. E a pessoa se contenta com a migalha. Ela se contenta ali com um beijinho. Ela se contenta ali com afeto para que ela venha continuar prisioneira. Quando Ana entendeu que o problema era ela e ela colocou para fora, a Bíblia vai dizer que quando ela se levanta, o semblante dela já não era mais o mesmo. É você conseguir respirar aliviado. Eu reconheci que eu tenho um problema. Agora, vamos tratar. Agora, vamos tratar. Procure ajuda. A senhora falou lá no início, cuidado com quem você fala. Cuidado com quem você vai falar. Cuidado com quem você vai se expressar. Porque ao invés de te ajudar, pode colocar peso. E é até bom essa live, porque a gente precisa ter cuidado com o que estamos dizendo, porque tem pessoa que às vezes nos ouve ou vai ouvir um conselho, eu vou terminar o meu relacionamento. Não é isso que nós estamos falando. Eu vou dar fim ao meu relacionamento. Calma aí. Olhe para si. Olhe para si. Há casos e há casos. Mas primeiro, olha para si. Procure ajuda. Procure ajuda. Tem N profissionais. Procure ajuda. Um profissional com ferramentas
que vai poder te ajudar no autoconhecimento, numa autoanálise, para que você venha sair dessa situação de dependência emocional. Situação essa que pode gerar, como a senhora colocou, pode evoluir para uma depressão, para uma ansiedade, angústias, e você vai ter o auxílio para poder vencer. Perfeito. E cada caso é um caso, como você trouxe, né? A ideia, até o que a gente falou, são casos extremos e situações em que pode acontecer para você se identificar e olhar. Mas claro que dentro de uma terapia, uma psicanálise, você é quem vai tomar as decisões, né? A gente vai auxiliar para que você se Isso aí. reconheça no seu corpo, para que tudo possa ir se acertando. Não quer dizer que isso é o contexto de todo mundo, quer dizer que o seu contexto, às vezes, tem pequenos ajustes, né? Não necessariamente tem a ver com isso. Não quer dizer que alguns traços seja dependência emocional. Aqui, o que foi citado aqui como algumas características, não necessariamente seja o seu caso, mas se você se identifica, é possível alinhar. E não é se fazendo de forte e não, eu dou um jeito, engole o choro e vai, porque isso acumula. Então, os traumas acumulam até o momento em que você não vai suportar e vai estourar. Quando você estourar, você vai ter reações que você nem imaginava, nunca teve, em lugares que você não poderia ter essas reações. Então, não deixe acumular, né? Como o Márcio falou, busque ajuda para que você vá curando isso aos pouquinhos, no seu tempo, e tudo vai se encaixando. Tudo tem jeito para tudo, mas é preciso olhar para isso e sempre olhar para tratamento, para cuidar, para que você não deixe acumular nada e você tenha a melhor qualidade de vida e bem-estar possível dentro do seu contexto. A senhora falou, vai acumular, eu lembrei, vai somatizando, eu lembrei daquele filme, é um filme antigo, Um Dia de Fúria. Um Dia de Fúria. Você vai ficando calado, só vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, vai somatizando. Um dia vai estourar. E vai estourar justamente aonde não pode estourar, em cima de quem não tem que estourar, e vai ser uma destruição total. Então, cuide-se agora. Cuide-se nesse momento. Doutora, queria que a senhora deixasse aí algumas informações do seu trabalho, do seu contato. Bom, primeiramente eu quero agradecer esse momento, foi um prazer muito grande falar com você, foi uma live muito gostosa. Eu agradeço muito pela oportunidade. Bom, meu contato está aqui, né, no Instagram, é Sandra_Bertotti, meu telefone é 14997330419 e eu fico à disposição, quem quiser um acompanhamento, quiser saber mais, fico à disposição de vocês para a gente estar conversando um pouco mais. Muito obrigada. Doutora, eu que agradeço. Foi um prazer, sabe, dividir a tela do celular, essa live com a senhora. Eu tenho certeza que foram poucos minutos, cerca de 60, 62. Não chegou nem a uma hora ainda de live, mas alcançamos aí o nosso objetivo. Teve pessoas que participaram, que entraram nessa live, que estavam passando esse problema aqui, já puderam aí despertar, virar uma chave. Há uma grande importância, né, uma conscientização de cuidar da saúde emocional, de cuidar da saúde mental, porque quem cuida da mente, cuida da vida. Você que está nos ouvindo, procure um profissional. Está aí a doutora Sandra. Vai lá no Instagram dela, chama ela no direct. Doutora Sandra, eu preciso de acompanhamento. Ela faz acompanhamento online também, como presencial. Se você mora lá pertinho, lá na cidade dela, ela vai te dar o endereço. Não, poxa, eu moro em outro estado, em outra cidade, em outro país, não tem problema. Hoje tem atendimento online, que também é fundamental, ajuda, porque se você não se cuidar, se você não se tratar, você vai, infelizmente, sangrar em cima daqueles que não te feriram. A doutora Sandra, para a gente encerrar, ela falou da família, a importância de você não somatizar por causa da família, e ela disse, olha, amará ao seu próximo como a ti mesmo. E eu acho isso muito importante. Não adianta eu querer amar o meu próximo, não adianta você querer amar o seu próximo
Não adianta você querer abraçar todo mundo, acolher todo mundo, tratar todo mundo, se primeiro você não se amar. Se você não se acolher, se você não se abraçar, se você não se tratar. Eu tenho filhos, eu amo meus filhos, mas se eu não cuidar da minha saúde emocional, eu não vou ter como cuidar dos meus filhos. Eu não terei como cuidar dos seus filhos. Então, se ame, se cuide, hashtag sua vida é preciosa. Última fala da senhora. Gratidão. Gratidão. Muito obrigado, doutora Sandra. Um forte abraço e pode ter certeza que vem mais lives por aí, tá bom? Com certeza, fico à disposição. Muito obrigada e tudo de bom para você, mas parabéns pelo seu trabalho e que Deus continue abençoando muito e gratidão às pessoas que participaram aqui também, que a gente possa ter novas oportunidades. Um abraço. Um abraço. Muito obrigado por você que participou da nossa live, você que deixou os comentários, você que queira depois falar comigo, com a doutora Sandra, nos chama lá no direct. Nós vamos tirar um tempo para poder conversar com vocês, para poder atender vocês, tá bom? Tenha uma excelente noite. Um beijo no coração de vocês. Sandra, um beijo no seu coração. Você também. Tchau. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não.